Finalmente, nosso querido palhaço Pennywise deu as caras em It, bem-vindos a Derry. A coisa finalmente assumiu a forma de palhaço, né? Esse palhaço querido que a gente ama. E eu vou comentar aqui rapidinho com vocês sobre esse quinto episódio, que tal, pode não, também não estar entre os melhores, mas foi um bom episódio, né? Ampliou ainda mais essa mitologia da coisa. Então, sem mais enrolação, bora falar sobre esse episódio. E esse episódio ele foca no confronto direto com a coisa, né? Tanto dos militares quanto com as crianças, onde tanto os militares quanto as crianças eles vão para os esgotos de Derry, né? Para caçar a criatura. E nós descobrimos que a galera aí do exército quer achar a coisa para conseguir controlar ela e utilizar em guerras, né? Como se fosse um bicho. Os caras, eu não sei de onde foi que eles tiraram que eles iriam conseguir controlar a coisa, que não sei se é exatamente uma coisa, um ser físico, né? Mas eu não sei de onde que esses caras do exército burros acharam que tem poder de controlar a coisa. Aí a gente tem a missão da garotada, né? O episódio, inclusive, o início dele é bem chocante, porque o garoto lá do primeiro episódio tá vivo. O Matt Clements, né? Do nada ele aparece num acampamentozinho ali que ele fez, né? Na base secreta ali desse novo clube dos perdedores. Ele aparece ali do nada, com cabelão, todo sujo, e você já desconfia se ele é real mesmo ou é uma visão da coisa. E a Lily, né, e o resto do grupo, que agora conta com a Marge, né, que agora acredita na coisa e quer se juntar a eles para tentar desvendar esse mistério, né? E ela tá com o olho enfaixado, né, machucado. E o Matt disse que conseguiu se livrar da coisa porque ele deu bobeira lá e ele aproveitou e fugiu, e você continua desconfiando ainda mais. E ele fala sobre a possibilidade do Phil ainda estar vivo, né, o garoto também do primeiro episódio. E a garotada aí todinha decide ir para os esgotos para ver se conseguem encontrar ele. O Matt diz que não quer voltar para lá, mas prefere voltar para lá do que voltar para casa dele, né, com o pai dele. E ele acaba cedendo e vai com o resto da garotada. E antes de entrar nos esgotos, eles usam os remédios aí da mãe da Lily, né, as pílulas tranquilizantes lá do pica-pau, né, porque são as pílulas contra a ansiedade, né? Para quando a coisa aparecer, né? Eles não estarem com medo, mas não funciona de jeito nenhum. Inclusive, a gente, como eu sempre venho dizendo aqui, o Rich rouba. Rich não, né? O Rich, ele rouba a cena em todos os momentos que ele aparece. E ele tá aí arrasando corações, né? Com a Marge, né? Eles andam até de mãos dadas. E, cara, esse moleque é sensacional. Aí todos eles estão lá de boas no esgoto, né? Quando de repente o Matt se revela como o Pennywise. É uma cena bem legal. Ele começa girando e começa a formar um negócio aqui na cabeça dele, né? Cheio de dentes, a cabeça dele vai se abrindo e ele se transforma no Pennywise. E é aí que nós temos um take muito legal do rosto do Pennywise, né? A revelação de que é ele, finalmente. E o Bill Skarsgård nesse episódio continua arrebentando como personagem. Vai ser difícil um dia ter uma outra adaptação de It, a coisa, e ter um ator melhor do que esse. Talvez tenha, né? Mas até lá a gente não vai conseguir tirar essa imagem do Pennywise e do Bill Skarsgård. Que ator sensacional, cara. Aí durante esse confronto aí com o Pennywise, a garotada acaba fugindo, só que a Lily fica para trás. Só que quando o Pennywise vai atacar a Lily, ele acaba recuando porque tem um fragmento dos ancestrais daquela tribo lá, Chocopiuá, eu acho que é assim que fala, foi a tribo que aprisionou o Pennywise ali em Derry. E tá ali porque o Daniel, né, aquele moleque que estava espionando ali os militares, ele tinha ido com os militares em paralelo com as crianças, né, ali, e ele acabou deixando cair, e coincidentemente foi esse fragmento que salvou a Lily. E já mostrou no teaser do próximo episódio que esse fragmento vai ser bem importante para as crianças para combater o Pennywise. E o que os militares estavam fazendo nesse esgoto atrás do Pennywise? A missão estava sendo comandada pelo Leroy, né, o pai do Mike, e o Dick Halloran também estava ali no meio, né, para guiar eles. Eles vão lá para casa do primeiro filme, do segundo filme. O Dick Halloran começa a ter umas visões aí, né, do passado dele, da avó dele, do vô dele. É uma cena bem, como é que eu posso dizer? É um pouco assustadora, ele vê um pouco da infância dele, porque o vô dele ele era bem bravo mesmo, né? Falando sobre uma caixinha ali, né? De segredos. E enquanto o Halloran tá se afogando lá na água do esgoto, só fica o Leroy e o Paul ali, os dois juntos tentando achar uma saída. E o Leroy ele acaba vendo a esposa dele, só que é a coisa, né? Em forma da esposa dele. E ele acaba atirando, ele por um momento ele pensa que atirou nela, mas era o coisa ruim aí brincando com ele. E enquanto a molecada tá fugindo do Pennywise aí, né, eles se batem com o Leroy e o Paul.
Só que o Leroy, ele pensa que o Will é só uma visão. Quando ele vai atirar no moleque, o Paulie acaba se sacrificando, né, e morre. Eu não curti tanto essa morte dele, eu achei um pouco forçado. Eu achei um pouco repentina demais, eu acho que o personagem ele ainda podia oferecer mais alguma coisa. Mas é a cena emocionante do episódio. E no meio disso tudo, o Halloran ainda tá lá sofrendo com a coisa na cabeça dele, com a caixinha psíquica lá, como se coisa tivesse entrado nele de fato, né, no psicológico dele. Acha que ele aprisionava os traumas dele, né, da infância, da vida toda aí. E a coisa vai lá e abre. E quando o Halloran finalmente consegue sair, ele acaba vendo o Paulie, só que não é o Paulie vivo, né? Ele parece mais um fantasma e você não sabe se o Halloran está na realidade ou ele está preso nos pensamentos, né? É um final ambíguo aí. E por fim nós temos o pai da Rony que conseguiu escapar porque o ônibus foi atacado por alguma coisa. O ônibus que ia transportar ele para a prisão lá que ninguém volta vivo, né? E nós descobrimos quem é a amante dele, que é a senhora Cash, aquela mesma mulher que dá conselhos para a Lily. E a Charlotte, esposa do Leroy, ela que vai ser a responsável por esconder, né, o pai da Rony aí, porque a polícia está procurando ele. E esse episódio marcou o clímax, né, da metade da temporada aí, um retorno icônico do Pennywise, do Bill Skarsgård. Ele já conseguiu matar 2 coelhos numa cajadada só, ele conseguiu levar as crianças pro esgoto e levar os militares também, então o cara ele tá mais esperto, né, ele não tá tão digamos, burro, que nem nos filmes, aqui o cara é mais cabeça. Mas tô doido pra ver o desenrolar aí, né? Agora ele vai aparecer mais e mais, acredito eu, nos próximos episódios. E como eu disse, não foi um mega episódio, mas foi um bom episódio. E comentei qual foi o seu momento favorito do episódio, se foi a aparição do Pennywise, se foi algum outro momento. Ou se você não tá gostando da série, enfim, fica à vontade nos comentários. E aí, se esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!